A guerra na Ucrânia sempre dependeu de um fator crucial: o apoio financeiro e militar de seus aliados no Ocidente. Durante anos, esse suporte manteve o país operacional, permitindo que sua economia funcionasse e que as forças armadas continuassem a lutar. Porém, um revés inesperado aconteceu quando os Estados Unidos decidiram interromper abruptamente o envio de recursos. Sem esse fluxo constante de financiamento, o governo ucraniano se vê em uma posição cada vez mais instável, com dificuldades para sustentar suas operações no fronte e administrar a crise econômica interna. Enquanto isso, a Rússia acompanha o desenrolar da situação com estratégia e paciência. A escassez de suprimentos, a diminuição da capacidade militar ucraniana e o crescente desgaste político do governo em Kiev indicam que uma grande mudança pode estar prestes a acontecer. A grande dúvida que paira no ar é se as nações ocidentais agirão a tempo para reverter esse cenário, ou se a Ucrânia será forçada a enfrentar sozinha as consequências desse novo contexto. A decisão inesperada dos Estados Unidos de interromper o suporte financeiro deixou a liderança ucraniana sem tempo para reagir. A economia do país sofreu um baque imediato, levando ao colapso de setores essenciais, à suspensão de projetos estatais e a uma drástica redução na eficiência da administração pública. O impacto não ficou restrito à esfera civil. No fronte de batalha, a dependência de armamentos e suprimentos estrangeiros se tornou um problema crítico. Com a diminuição do fluxo de recursos, as tropas ucranianas enfrentam crescentes dificuldades para manter suas linhas de defesa. A vulnerabilidade desse modelo de apoio externo, antes ignorada, agora se expõe de forma evidente. Durante anos, a Ucrânia contou com aportes financeiros internacionais para sustentar suas operações militares, infraestrutura e sistemas de comunicação. Com a retirada desse suporte, a capacidade do governo de administrar tanto a guerra quanto a narrativa política se fragiliza, criando um cenário cada vez mais desafiador. A Europa, já lidando com desafios econômicos internos, enfrenta grandes obstáculos para compensar a ausência dos recursos norte-americanos. A inflação persistente, o aumento dos custos de energia e a instabilidade política em diversos países dificultam qualquer mobilização financeira significativa para apoiar Kiev. Algumas nações europeias, embora aliadas da Ucrânia, mostram sinais de fadiga diante do prolongamento do conflito e do impacto econômico que ele gera dentro de suas próprias fronteiras. Os governos precisam equilibrar o compromisso com a Ucrânia e a crescente insatisfação popular, uma vez que o custo de vida elevado e a desaceleração econômica pressionam suas administrações. Sem garantias de suporte contínuo, Kiev se vê forçada a buscar alternativas. Contudo, as opções são limitadas e, na maioria dos casos, não conseguem suprir integralmente o vácuo deixado pelos Estados Unidos. Alguns líderes ucranianos tentam persuadir parceiros europeus a aumentar seus esforços, mas os resultados são incertos. Além disso, negociações com países fora do eixo tradicional de apoio ocidental, como certas nações do Oriente Médio e da Ásia, foram tentadas, mas sem sucesso significativo até o momento. A dependência estrutural da Ucrânia em relação ao Ocidente tornou essa busca por novos aliados um desafio ainda maior. Diante desse impasse, os debates sobre uma eventual negociação começam a ganhar força. Há analistas que acreditam que o Ocidente pode não ter outra escolha a não ser pressionar Kiev a buscar um acordo, independentemente das preferências do governo ucraniano. As condições dessa negociação seriam complexas e possivelmente desfavoráveis à Ucrânia, mas a realidade imposta pela falta de recursos pode tornar essa alternativa inevitável. Nos bastidores, há quem defenda que, caso o atual governo se recuse a seguir esse caminho, uma mudança abrupta na liderança poderia ser arquitetada, seja através de uma crise política interna, do enfraquecimento institucional ou, em um cenário mais extremo, de uma intervenção direta para redefinir os rumos do país. Para Moscou, a matemática é direta. Sem o apoio contínuo de dinheiro e armamentos vindos do Ocidente, a capacidade da Ucrânia de sustentar sua resistência se torna inviável a longo prazo. Autoridades russas já indicaram que, caso os envios de recursos sejam completamente interrompidos, a situação no fronte poderia mudar rapidamente, com avanços militares acelerados e um colapso progressivo da defesa ucraniana. Segundo essa visão, Kiev não tem força suficiente
suficiente para manter o conflito de maneira independente e sem reforços externos, estaria fadada a ceder. A grande questão que se desenha agora é se os aliados ocidentais ainda estão dispostos a continuar sustentando essa guerra, e caso contrário, qual será o preço geopolítico dessa escolha.